ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. E hoje é dia de mergulharmos naqueles personagens nefastos da história brasileira. Hoje é dia de Canalhas BR, o 5º episódio dessa série. Venha conhecer o general Newton Cruz, um dos chefões do SNI, o Serviço Nacional de Informações, durante a ditadura e um dos arquitetos do atentado do Rio Centro. Um militar típico brasileiro, limitado, reacionário e oportunista, Newton Cruz foi parte central da resistência ao fim da ditadura e pode ser considerado um exemplo do tipo de milico que viria a conviver na democracia brasileira. Ouça com a gente a história desse ser abjeto, considerado linha dura, que viveu até demais. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, aquela empresa ponta firme que cuida do nosso site e também faz dezenas de trabalhos caprichados de websites e apps. Vá lá em SiteGuy.dev e conheça um pouco mais do trampo dos caras. E se precisar de algo, fale que veio pela gente que você ainda ganha um desconto. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Carodorum, vinho de autor Criança Toro DO 2022. Um vinho espanhol encorpado e frutado com toques delicados de chocolate e café. Você tá falando devagar agora, é isso? Harmoniza com carnes vermelhas e de caça, pizza de pepperoni e queijos maduros. Finíssimo e feito para ocasiões especiais. Ele está por R$100 lá no Drinco. Aproveite! Brinde e história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Força na peruca e vamos lá. Newton Araújo de Oliveira e Cruz nasceu em 30 de outubro de 1924, no Rio de Janeiro. Entrou para a Escola Militar do Realengo, também no Rio, em 1941. Ali, mergulhou fundo no caldo conspiracionista do Exército, que sempre foi um dos aspectos do militarismo no Brasil. Ainda que não diretamente, Newton Cruz esteve próximo de pessoas como Ernesto Geisel, Costa e Silva, Castelo Branco, Golbery Couto e Silva, Médici e tantos outros que estavam em pleno planejamento de atrasar o país. Em 1949, ele foi promovido a capitão e se tornou instrutor da escola. A partir de então, ele começou uma lenta ascensão de postos dentro do Exército, sempre se ligando aos serviços de inteligência. Com o golpe de 1964, e já promovido a tenente-coronel, Newton Cruz foi nomeado para servir ao Conselho de Segurança Nacional, o CSN, como adjunto do Serviço Federal de Informação e Contra-Informação. Quando você pensa nesses títulos todos, parece algo realmente importante e bem articulado. Esses serviços criados pelos militares eram tudo menos isso. Eram desorganizados, a hierarquia era uma zona e basicamente cada um buscava o seu cabidão de emprego para mamar nas tetas do governo. Até porque, em geral, nesse primeiro momento da ditadura, a repressão e a inteligência eram baseadas no que qualquer militar, seja general ou praça, decidisse que era. Newton Cruz durou pouco neste cargo, sendo transferido para o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, onde ficou até 67. Depois de um tempo como adido militar na Bolívia, ele retornou ao SNI em 74. Em 76 foi promovido a general de brigada e em 77 se tornou o todo-poderoso do SNI, onde ficou até 83. E nesse período é que toda sua truculência ficou muito evidente. Assim, ele era um militar que participou ativamente do golpe de 64 e chegou ao comando do Serviço de Inteligência da ditadura, ainda que já começando a ficar mofada e moribunda. E uma pessoa assim não ascende de tenente-coronel a general em pouco mais de 10 anos sem ter as mãos sujas, bem sujas, na perseguição política. A questão é que nesses primeiros 13 anos, ele se especializou em tirar da reta, fugir de ser culpado de alguma coisa. E ele se escondia nos breus da burocracia militar, ainda que os militares por eles mesmos não estavam a fim de culpar ninguém, nenhum companheiro de farda. Mas o brilho da canalice de Newton Cruz estava guardado para a parte final da ditadura. E o primeiro caso importante dele foi o atentado à bomba no Rio Centro. Na verdade, um atentado fracassado, Camila? Já contamos essa história. Vai lá ouvir para entender tudo o que aconteceu. Não? Ainda bem que fracassado. Aliás, militar brasileiro é bom de ter atentado fracassado. O vídeo do 24 de dezembro também, Pois é. Em que eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília.
Mas só para dar uma ideia, né, quem não ouviu o episódio ainda, o atentado foi planejado pelos militares para explodir uma bomba durante o show de comemoração de 1º de maio. A ideia era culpar a oposição, mas deu tudo errado. E Newton Cruz era uma das figuras por trás dessa bagunça toda. O general Otávio Medeiros, à época chefe do SNI, confessou que o presidente João Batista Figueiredo e o general Danilo Venturini, chefe do gabinete militar da presidência, haviam sido informados pelo general Newton Cruz, com mais de um mês de antecedência, de que o DOI-CODE do 1º Exército vinha preparando um atentado terrorista que seria desferido no Rio Centro. O próprio Newton Cruz lhe teria avisado do atentado uma semana antes do show. Cruz, à época chefe da agência central do SNI e subordinado a Medeiros, confirmou que o atentado era obra de agentes do DOI-CODE descontentes com a reabertura política, mas minimizou os objetivos do ataque, justificando que era uma bombinha artesanal, caseira, dessas que jogavam em bancas de jornal e todo mundo achava graça. Que os próprios militares jogavam em bombas de jornal. Não? Diga-se de passagem, que tá até na música do... Que tá até na música do Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Em 2014, ele foi formalmente denunciado, juntamente com 4 oficiais da reserva do Exército e outros 2 réus, pelo atentado, mas conseguiu um habeas corpus, pois o crime já teria prescrito. Mas não foi só. Ainda em 81, supostamente, Newton Cruz teria desbaratinado outra tentativa de atentado, basicamente aquela coisa que deu ruim, deixa eu parar o próximo. Em suas palavras: tempos depois eu recebi a informação que havia um grupo tentando fazer um ataque semelhante. Não era problema meu, eu tinha apenas que informar. Pela primeira vez saí da minha função na SNI e fui pessoalmente acabar com isso. Pedi para a agência do Rio marcar um encontro com 2 elementos do quartel na cidade. Me encontrei com um tenente da polícia militar e um sargento em um hotel no bairro do Leme. Disse a eles que falassem com outros companheiros que se houvesse mais algum ataque, eu iria denunciar. Não houve mais nenhum atentado. Que bonzinho ele. Agora vou contar o caso emblemático de como funcionam esses tipos de seres abomináveis. Camila, você sabe o que é um yellow cake? Um bolo amarelo. Um bolo amarelo. De maracujá, talvez. Então eu vou contar tudinho agora. A revista Cruzeiro, de Assis Chateaubriand, foi um marco no jornalismo brasileiro, mas faliu em 75, deixando de circular. O jornalista Alexandre von Baumgarten comprou os direitos do título da revista em 79, com o intuito de relançá-la para ser um veículo de apoio à ditadura. Afinal, ele havia sido agente do SNI e um dos cérebros da polícia política. Mas tudo isso era na base do toma lá, da cá. Para a empreitada, ele conseguiu apoio publicitário da CAPEM, da Prefeitura de Santos, da Nuclebras, do Proálcool, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, da Embraer e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Percebeu um padrão aí, Camila? Todas estão tentando ser privatizadas no atual momento. Não é não? Ou não, agora pararam um pouco, mas tentaram nos últimos anos privatizar todas essas empresas, porque será? Talvez que sejam estatais? O fato é que o figura estava envolvido até o talo com assuntos do governo dos milicos, né? E sabia demais. Aí um corpo apareceu boiando na praia de Macumba, na zona oeste do Rio de Janeiro, em 25 de outubro de 82. No bolso da bermuda estavam documentos do jornalista Alexandre von Baumgarten, desaparecido havia 13 dias. Baumgarten foi visto pela última vez na manhã de 13 de outubro, quando deixava o prédio em que morava. Havia saído com a esposa, Janete Hansen, para uma pescaria. O casal combinara de encontrar o barqueiro Manuel Valente Pires no cais da Praça 15. De lá zarpariam a bordo da treineira Mirime para o mar aberto, próximo às ilhas Cagarras. O tempo estava fechado e eles nunca mais foram vistos. Nenhum dos dois? Nenhum dos 3. Ah, tá. É, porque tem o pescador também. 3 dias após a identificação no Instituto Médico Legal, Baumgarten foi enterrado como vítima de afogamento. Em janeiro de 83, a versão mudou. Uma reportagem publicada na revista Veja revelou que Baumgarten foi assassinado com 2 tiros na cabeça e um no tórax. O laudo do IML, assim como as cápsulas da bala que estavam alojadas em seu corpo, estavam anexados ao inquérito arquivado na 16ª DP da Barra da Tijuca, que não investigou o crime até receber ordem da justiça. O cara levou 2 tiros na cabeça e morreu afogado. Ele se afogou. Horas. Se afogou, poxa. Caiu vivo. Em fevereiro, a revista publicou um dossiê secreto escrito pelo jornalista em que ele denunciava a existência de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas privadas, o Serviço Nacional de Informação, o SNI, e a revista O Cruzeiro, que funcionava como uma mídia de apoio ao governo. O dossiê foi enviado a 10 pessoas e tinha indicação no envelope de que só poderia ser lido em caso de desaparecimento ou morte do jornalista. O documento revelava que Baumgarten fora jurado de morte e acusava diretamente o general Newton Cruz, então chefe da agência central do SNI, de ser o autor da sentença.
O general negou seu envolvimento e afirmou ter recebido informações sobre a identidade daqueles que seriam responsáveis pelo assassinato, porém se negou a revelá-las. Uia, que loucura. E agora vamos ao Yellow Cake. Esse é o título de uma noveleta de Baumgarten, onde ele narrava a venda ilegal de urânio extraído do Brasil para reabastecer os reatores nucleares iraquianos. O Brasil vendeu 27 toneladas de Yellow Cake para o regime de Saddam Hussein através do Serviço Nacional de Informação, o SNI, com a participação do proprietário da fábrica de material bélico Engesa, José Luiz Whittaker Ribeiro, e do então governador de São Paulo, Paulo Maluf. O Yellow Cake é a primeira fase do beneficiamento do urânio, fundamental para a produção de combustível das usinas nucleares, ou do plutônio, essencial para a bomba atômica, mas geralmente é utilizado em equipamentos médicos. O negócio foi confirmado em 1991, depois da Guerra do Golfo, quando inspetores da Organização das Nações Unidas descobriram um arsenal iraquiano. Tem urânio no Brasil? Não sei se tem necessariamente no Brasil, mas tem na Bolívia, coisa do gênero, não sei se... Aqui tá dizendo que é extraído no Brasil, eu tava pensando, não sabia que É tinha. possível. É possível que tenha, não. É enorme, né? E uma das pontes do negócio mantido pelo SNI era justamente Newton Cruz, que articulou ainda mais. Em um jantar no Lago Sul, em 82, em Brasília, representantes de Saddam Hussein, empresários e diplomatas brasileiros articularam não só a cooperação na área nuclear, mas também nas áreas científicas e tecnológicas. Empresas como a Odebrecht, Camargo Correia e Mendes Júnior se instalaram em Bagdá com operários, administradores e engenheiros. E aí, Camila, o que você acha dessa parceria estratégica, essa cooperação amigável dos milicos com o pessoal do Iraque? Entendo perfeitamente. Muito dinheiro, né? Então, tava rolando dinheiro com o Saddam lá, e essas grandes construtoras brasileiras, empreiteiras brasileiras, elas começaram a atuar no exterior, assim, pesadamente nesse esquema, né? Eu acho que com muita corrupção também envolvida. Mas, por outro lado, eu acho que também não era o caso de ter destruído todas as empresas depois. Não, uma coisa, outra coisa. É que, assim, quando você pensa, e as pessoas, a grande parte das pessoas que defendem os militares, fala assim, não existia corrupção. Os caras estão tão talo de corrupção. Nossa, existia corrupção pra caceta. Pelo amor de Deus. Como não? Existia corrupção pra caceta. É que ninguém investigava, né? Aí fica fácil. E se investigava, morria. Por isso. E agora, seguindo a timeline desse energúmeno, Newton Cruz disse em entrevista que em 85, o então candidato indireto à presidência do Brasil, Paulo Maluf, foi à sua casa para uma conversa. E ele começou falando que o certo era impedir a posse de Tancredo Neves e pediu efetivamente a morte de seu adversário político. Depois, Maluf negou a história e processou Newton Cruz. Eu não duvido que o Maluf tenha pedido a morte de Tancredo Neves também. Nada me espanta, nada dessas pessoas me espanta. Ele ainda tentou ser governador do Rio em 94, mas só teve 14% dos votos. Tentou ser deputado em 98, mas não foi eleito. Depois disso, se recolheu da vida pública, por assim dizer, agindo novamente na sombra dos clubes militares, dando palpite e falando muita groselha. Morreu em 15 de abril de 2022. O ex-presidente em decomposição, Bolsonaro, agora inelegível, mandou uma coroa de flores com a frase "tributo à democracia". E Newton Cruz morreu impune, mesmo cometendo crimes pós-anistia. E aproveitou bem o dinheiro ganho em situações não tão claras assim. E agora, para você ter uma ideia de como era a figura, vou ler uma compilação de frases que ele soltou ao longo de sua carreira. Eita, frasezinhas de Newton Cruz. Ah lá, a primeira dela é: cala a boca, deixa eu falar e desliga essa droga. Ele falou isso em entrevista ao jornalista Honório Dantas, da Rádio Planalto, quando questionado a respeito da falta de democracia em 17 de dezembro de 83. Parece alguém falando. Né? Avisar o quê? Se eu não sabia para onde eles estavam indo, o trajeto que iam tomar, onde eles iam lançar a bomba. Como é que eu vou informar alguém para tomar alguma providência? Essa foi uma entrevista para a Folha em 15 de março de 2014. Cara, morreu em 2022, fiquei chocada agora. Quase 100 anos. E daí? Descobriram? O que eu tenho com isso? Se pegarem o responsável, tinha que matar também. Matar não, mas punir rigorosamente. Ora bolas. Novamente, entrevista para a Folha em 15 de março de 2014 sobre inocentes mortos pela ditadura. Ele, basicamente, as falas dele são iguais às do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não dá pra, você assinar com outra pessoa igualzinha. Newton Cruz foi um canalha milico bem brasileiro. Truculento. Lembro muito bem dessas entrevistas que ele dava na década de 80, esculachando todo mundo. Ele era um parasita incompetente que só ajudou a atrasar o país baseado numa suposta ideologia, mas quando, na verdade, era tudo somente pelo dinheiro gerado. E aí, Camila, já conheceu o Newton Cruz? O que você achou desse canalhão? Eu conhecia por conta do estudo do Rio Centro, né?
porque ele estava diretamente envolvido ali na palhaçada toda. E eu lembro muito vagamente de uma figura chamada Newton Cruz, e na minha cabeça Newton Cruz era realmente um militar a ser temido, assim, sabe? Ele era da turma da linha dura, ele tava no grupo que queria dar o golpe dentro do golpe ali, no finalzinho, antes da anistia, tudo. Eu tenho essa sensação de general truculento mesmo. Mas só isso que eu lembrava. Agora foi curioso saber todas essas histórias, principalmente do Iraque e do plutônio, urânio, etc. E é curiosíssimo quando você começa a puxar a capivara dessas pessoas antigas, assim, e esses milicos brasileiros, tipo o general Helena, até o próprio excrementíssimo ex-presidente, são tudo igual, né? Eles tudo querem emular esse tipo de gente, assim. Sim. Esse Alexandre von Baumgartner, que você contou a história aí, ele tem alguma relação com um outro episódio nosso, que agora eu não tô conseguindo lembrar, mas eu acho que talvez seja o da Clarice, ou da Leila Diniz, que a mulher dele era super amiga de uma dessas moças, mas eu não posso afirmar agora nem negar, tá aqui na minha cabeça. Se eu lembrar, se eu conseguir achar, eu vou trazer no próximo episódio. Ou eu posso estar totalmente delirante, como sempre. Pode ser. E agora, vamos dar uma pausa e recadinhos? Sim, sim. Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Recadinhos. Camila, se alguém aí tá vendendo urânio enriquecido, yellow cake, para o Iraque e quiser contar pra gente, como faz? Não conta, por favor, eu prefiro não saber. Prefere não saber? Prefiro não saber. Mas e se ele quiser dizer só que ouviu falar que alguém tá vendendo e quiser contar pra gente? Aí pode ser, porque a gente gosta de uma fofoca, que aí muda de crime pra fofoca. Aí você pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, deixar um comentário no site, que é o muitopior.com.br, ou mandar mensagens pelos nossos canais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify ou Twitter. Olha aí, olha aí. E nos recadinhos a gente tem lá no YouTube. No último episódio nosso, né, da Cracolândia, a gente teve o Joel Duarte 2003 falando que é muito bom, que ele aprendeu muito. Que bom. A Mônica Silveira 1331 falando obrigada. De nada. Obrigado você por ouvir sempre, Mônica. Lá no episódio do rock brasileiro dos anos 80, a G Pensadora falou que esse episódio ficou incrível. Parabéns e obrigada. E também no História da Cracolândia, ela também falou que o episódio é ótimo. Não conhecia nada sobre isso. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, G Pensadora. A Andrea Cubas falou que não conhecia a história da Cracolândia em São Paulo e que hoje em dia ele se tornou um ponto móvel que cada dia a polícia chuta para um canto diferente. E triste perceber que ela só aumenta e nenhum prefeito de São Paulo parece se preocupar realmente com isso. Se preocupar até parecem se preocupar, mas eles não conseguem mexer, porque o negócio é muito grande assim. Tá além da prefeitura ali, a Cracolândia já tá maior. Lá no Spotify, por sua vez, a Eliana Martins falou: o episódio é muito bom, mas ela não gostou muito da sua voz, do jeito de você narrar, falou que você corre muito, fala muito rápido. E aí, foi por isso que você falou tão devagar no começo? Foi. Eu acho que, na verdade, você tá sendo muito bonzinho com o comentário. Você tá falando rápido? Respira. Você foi muito bonzinho com o comentário dela. O comentário dela foi... Ela foi bem mais agressiva. Escrota do que isso. Ela foi bem agressiva, mas a gente não precisa falar tão... Enfim, eu falo rápido e tem muita gente que reclama da minha voz, gente. Eu posso deixar só o Danilo narrando. Não quero, não. Vocês dizem aí. A Headache Girl falou: olá, gente. Fui eu quem sugeriu o episódio da Cracolândia. Eu sou mais uma para o núcleo Terra Nostra. Bonfatti, Panarello, Pigliani e Giancarlo. Benvenuta. E aí ela falou que sobre o projeto que visava a redução de danos do Haddad, ela sugere que a gente veja o Hotel Laide no YouTube. É isso? Laide, é isso. Bacana, vou procurar, sim. Assim, o projeto era legal mesmo do Haddad, mas assim, ele teve muita crítica, porque o Haddad teve muito problema na prefeitura de São Paulo, porque ele surgiu num momento em que a extrema-direita estava começando a crescer também. E a gente não tinha nem percepção de que isso estava acontecendo. Então o Haddad, ele foi meio... catalisador de muita coisa. E ao mesmo tempo ele foi
tipo, vítima de muita coisa, sem que a gente estivesse percebendo que, na verdade, as pessoas estavam fazendo umas críticas que não eram propriamente razoáveis, sabe? Eu tenho um pouco de pena dele nesse sentido, sabe? Mas que ele falhou miseravelmente com a periferia de São Paulo, isso não tem a menor dúvida. Sim, ele foi um ótimo prefeito para a classe média paulistana, eu vou dizer isso claramente, ele foi ótimo, mas para a periferia ele não foi um bom prefeito mesmo, assim. Que foi o contrário da Marta, que todo mundo fala muito mal, mas Exatamente. A Marta fez muita coisa. Enfim, discussões sobre São Paulo. Lá no Twitter, o Lucas Roland e o Cláudio Schubert curtiram nossas postagens. Willkommen. Dankeschön. E a Júlia Felício falou que lembra que, no período da pandemia, ela só vivia de assistir e ler e saber sobre Xícara Silva, que foi um dos passatempos dela na pandemia, né? Ela comentando sobre o nosso episódio da Xícara Silva. Olha que coisa. É uma história fascinante mesmo. E lá no Instagram e Facebook, a gente teve curtidas da Lagosta Beach, do Zimandias Shelley, Ronaldez, Márcio Nato, Rabelo Mar, Kelfinha, Julie Herberts, o Ricardo Cravo, a Miliane Arcdesign, Chimp Literata, Cassala, Michele Cass, Tom do Pinho Oficial, Jonas Rodrigues 96, William Heblin, Amado MA, e é isso. Você tem mais alguma coisa aí pra... Eu tenho a Aisha no Instagram pediu pra gente um episódio sobre a Brenda Lee, que é uma trans que criou uma casa de acolhimento chamado Palácio das Princesas no centro de São Paulo. A gente fala sobre ela um pouco no episódio sobre a AIDS. E aí eu falei, ela falou que eu ouvi. O Ricardo Cravo também mandou mensagem. E a Cassala mandou que só vindo compartilhar minha dose periódica de carinho com vocês e dizer que continuo aqui sem perder nenhum episódio. Olha aí, muito obrigado. Muito obrigada. E o Leandro Ferreira da Silva mandou um desenho da filha dele. Bem fofinho, olha aí. bem bonitinho pra gente ver. Então, obrigado, Leandro, também. E é isso. Então, semana que vem estaremos de volta. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.